E como eu disse para vocês, quando a gente faz uma leitura superficial e olha só o texto, realmente não tem muitas lições. Mas quando a gente olha a história como um todo, a gente percebe que o ponto central aqui nesses três últimos versículos é justamente o perdão. A gente vê que por mais que tenha tido um conflito familiar, porque Jacó ele vai enganar o seu pai para roubar as bênçãos da primogenitura e o direito da primogenitura, ele sai fugido da sua casa, seu irmão o ameaça de morte, e aí ele vai enganar o seu tio, mas é uma outra história isso aí. Mas a gente percebe que no final a família ela está unida. A gente percebe ali que os laços sanguíneos e a fé, o trabalhar de Deus ali, ele foi muito maior. E a gente percebe que os laços eles foram estreitados. Por que eu falo isso? Isaac visita seu pai, ou seja, seu pai não tinha nenhum rancor em relação a ele, o havia perdoado. E a gente vê Esaú e Jacó, os dois juntos, sepultando o pai. E a gente já viu isso em textos passados, quando Jacó está retornando de Harã, da casa do seu tio Labão, e aí, nesse retornar, ele vai se encontrar com seu irmão, e aí a gente percebe que o seu irmão já o havia perdoado. Então, nesse texto aqui, a gente percebe principalmente que há uma relação de perdão. E só quem pode fazer isso, galera, tirar todo o rancor do nosso coração, a mágoa que a gente tem por uma outra pessoa, é justamente o Espírito Santo de Deus. E aí de lição fica, independente de como esteja a nossa família, e aí, cara, eu acho que eu não preciso me estender muito em relação a isso, é que toda família ela tem conflitos. Eu tenho os meus conflitos com os meus familiares, vocês têm o conflito de vocês com os familiares de vocês, ou até mesmo ali com um colega, um amigo. E aí tem pessoas que iriam falar assim que é melhor um amigo do que um parente, que o amigo ele acaba sendo muito mais fiel e nos acolhe. Só que, galera, eu quero tirar essa ideia da cabeça de vocês, porque no final das contas, quem está do nosso lado é a nossa família. Amigos, eles estão em momentos bons, até nos ajudam, mas no momento da necessidade, e eu te dou um exemplo, se você cair na cama hoje, quem é que vai cuidar de você? Provavelmente algum familiar, ou a sua esposa, ou o seu esposo, se você é uma mulher, ou a sua mãe, o seu pai, ou um irmão. Ou seja, a família ela acaba sendo um dos bens mais preciosos que a gente tem hoje. Primeiro, a nossa relação com Deus, e depois da nossa relação com Deus, lógico que a nossa relação com o Estado, com a lei, com a família. Mas a lição principal do texto é justamente essa: independente de como esteja a sua família, do conflito que você tenha vivido, se você se entregar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, como Jacó ele se entregou, porque a gente vai perceber que durante a trajetória de Jacó, mesmo ele tendo mentido, ele tendo enganado, e a gente vai perceber também que lá na casa do tio dele, ele vai enganar o tio dele. Jacó era, galera, pilantra, e eu falo isso com base nos textos, eu mostro para você. Jacó não era um homem de boa índole. Tanto que quando ele está lá na casa do tio Labão dele, ele vai fazer aquele truque com os animais. Quando os animais iam cruzar, ele coloca ali algumas folhas, não vou lembrar o nome, para que os animais nascessem com determinadas características. Isso é uma trapaça. Então Jacó era trapaceiro, Jacó era picareta, Jacó era mentiroso, Jacó era um cara, vamos colocar assim, da pior espécie, charlatão, 171. Só que a gente vai perceber uma mudança em Jacó. Jacó ele vai se aproximando de Deus, a trajetória dele mostra isso, ao ponto de Jacó ele obedecer inteiramente à vontade de Deus. Quando Yahvé fala para Jacó, você sai da casa de Labão e retorna para a tua parentela, Jacó ele vai fazer isso imediatamente, ele não vai pensar, ele não vai questionar. E tanto que Deus ele tinha um amor tão grande por Jacó, que quando Jacó está no caminho, no trajeto, e Labão vai perseguir Jacó, o que acontece? A gente vai ter ali Deus alertando a Labão em sonho e falando assim, não toca em Jacó. Cara, quando eu começo a falar da Bíblia, eu viajo
E aí a gente abre um monte de leques, a gente tem várias possibilidades, galera. Por quê? Primeiro, a gente percebe que mesmo Jacó sendo picareta e ele estando nesse processo de transformação, Deus tinha um amor muito grande por ele. E isso revela que mesmo você tendo as suas falhas, você tendo os seus erros, e às vezes as pessoas apontam isso, Deus ele ainda ama você. E é como se Deus falasse assim, não toca no meu filho, não toca no Manuelson, porque ele é meu. E Deus fala isso também para você, para que ninguém toque em você. O cuidado de Deus ele está sobre você, ainda que você tenha falhas. E aí a transformação, ela é uma transformação gradual, como foi na vida de Jacó. A gente percebe Jacó saindo de um picareta, um cara enganador, para uma criatura, uma nova pessoa, um novo ser humano. Em relação, galera, a esse dado que eu mencionei, de Deus alertar Labão, olha que interessante, ainda que você não seja cristão, ou se você é cristão, que você tenha esse olhar, a gente percebe que quem recebe o sonho de Deus, ou a revelação de Deus, é justamente um pagão, porque Labão era pagão. Por que Labão era pagão, Manuel? Lembra que a filha dele vai roubar os terafins, que eram os deuses que ele tinha, que ele adorava. Ele não adorava o Criador dos céus e da terra. E aí, quando Labão está indo no encalço de Jacó, ele vai também para recuperar esses terafins, porque eram deuses do lares. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Eram deuses que traziam prosperidade à casa, e Labão ele vai para encontrar esses deuses. E aí a gente percebe, mesmo Labão sendo um pagão, sendo um pecador, não fazendo parte dos povo de Deus, dos israelitas, Deus dá uma revelação a ele. O que eu quero dizer com tudo isso? Não é somente quem é cristão ou quem está dentro de uma comunidade cristã que recebe uma revelação de Deus ou um sonho. Uma pessoa, um vizinho meu, que vive em pecado, que não tem comunhão nenhuma com Deus, pode receber uma revelação de Deus. Aí você fala, mas Labão recebeu essa revelação porque era um alerta para que ele não tocasse em Jacó, que era um escolhido. Acontece, mas acontece outros tipos de revelações também. E conforme a gente for estudando a Bíblia, a gente vai ver várias pessoas que não pertenciam ao povo de Israel e teve revelações, e Deus falou com essas pessoas. Ou seja, Deus ele fala com quem ele quer. Deus ele revela planos, segredos futuros a quem ele quer. E aí a gente vê, galera, lógico que tem pessoas que são bem intencionadas, pessoas que têm uma comunhão muito grande com Deus e recebem uma revelação que de fato é uma revelação que provém do Criador, mas tem muita gente que é picareta, gente que é bandida, gente que diz que teve uma revelação que não teve. Vou te dar um exemplo. O vídeo já está com 10 minutos, mas eu vou jogar no YouTube, e aí quem quiser acompanha o vídeo completo lá, tá? No Kawaii TikTok vai ficar só com 10. Mas uma pessoa chegou para mim e falou assim, Manuelson, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, cara, e você vai enfrentar grandes dificuldades por conta da sua fé, você vai ser provado, você vai passar por um momento de crise. Galera, eu falei, tudo bem, né? Vamos orar, para que Deus me proteja, para que Deus me dê forças. Só que, galera, pensa um pouquinho comigo, a Bíblia, ela vai falar isso, né? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, vocês vencerão. Ou seja, essa revelação é algo que a Bíblia já diz. O cristão, o servo de Deus, ele vai ter dificuldades. A gente sabe, independente de qualquer revelação, de qualquer pessoa que chegue para mim e fale que eu vou passar momentos de crise, que eu vou ser provado, eu sei disso, porque faz parte da jornada, faz parte da nossa carreira aqui nessa terra. Todos nós enfrentamos provações. E aí tem muita gente que vem dar uma de que teve uma revelação, que teve uma epifania, sabe? E às vezes a gente percebe que é só da boca para fora, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão, tá bom? O que eu quero que fique é que qualquer pessoa pode receber uma revelação de Deus e pode ter um chamado. Deus chama quem Ele quer, Ele revela os segredos dele a quem Ele quer. É isso, tá, galera? Em relação ao texto, eu acho que as lições que ficam, né, no plural e não no singular, em relação ao perdão, né, a gente tem que
liberar o perdão. Acho que isso fica muito claro, não só em relação aos membros da nossa família, até porque mesmo se você é cristão, você tem que dar o exemplo, tem que ter o amor de Cristo dentro de você, e aí você tem que mostrar, não mostrar, mas você tem que de fato ser diferente, né? A gente vai, vez ou outra, ser ofendido, magoado, mas é que a gente não leve isso para o coração, tá? E independente de como esteja a sua família, Deus pode restaurar ela da mesma forma que restaurou a família de Isaac com seus filhos aqui. E a outra lição é que você tem esse olhar de qualquer pessoa pode receber uma visão de Deus, pode ter um chamado de Deus, não necessariamente aquele que está ali todos os dias lendo a Bíblia. Eu falo isso porque assim, eu todos os dias leio a minha Bíblia, todos os dias eu tenho a minha comunhão com Deus, eu oro todos os dias, não durmo sem orar. E eu entendo que da mesma forma que Deus tem um chamado na minha vida, Deus tem um chamado na vida de outras pessoas, e Deus pode revelar algo a outras pessoas, ainda que elas não estejam com a vida ali toda redondinha, toda certinha. E a gente tem também Jacó, né? Quando Jacó ele recebe a visão da escada lá, ele não tinha essa comunhão toda com Deus, ele ainda estava sendo moldado e transformado. Ou seja, Deus ama a todos nós. Aí você fala assim, né? Mas nem todo mundo vai ser salvo. Realmente, nem todo mundo vai ser salvo. Talvez eu que estou lendo a Bíblia posso não ser salvo e quem não lê esteja, e vice-versa, né? Quem não lê não vai ser ou não vai ser, e eu que leio você. Sabe, os planos de Deus, eles são muito diferente do nosso olhar, daquilo que a gente pensa. A gente olha com os olhos humanos e às vezes a gente vê um indivíduo cheio de pecados, de falhas, mas a gente não enxerga o coração e a gente não enxerga principalmente a mente, porque a pessoa está naquela situação, o que aconteceu. Tá bom, galera? E é isso. A gente vai dar sequência. Provavelmente eu pule, né, não vou pular não, tá, galera? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 36, mas eu estou ansioso para falar sobre José. Eu me identifico demais com José, acho que um dos meus personagens favoritos é José e Moisés. Eu tenho uma ligação, na verdade, muito grande com eles. José porque era sonhador, jovem, e eu tenho esse espírito jovem, sou um pouco sonhador também, vivo um pouco fora da realidade. E Moisés porque recebeu um chamado de Deus, e a jornada dele também é extremamente interessante. Eu tô louco para chegar nesses dois personagens. E aí, se eu já me demorei no livro de Gênesis, nesses capítulos, cara, aqui com José eu vou me deliciar. A gente vai passar horas aqui falando só sobre José, principalmente sobre Moisés, tá? E é isso, galera. Abraço, beijo. Eu peço para vocês orar sempre por mim, e eu sempre oro por todos vocês, a galera aí que me segue, e a galera também que vez e outra aqui acaba conversando comigo. Abraço, beijo e vamos com fé.